O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos seus empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos aqueles que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos, reuniram todos aqueles que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem o traje da festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse àqueles que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. E ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, as famílias que nos acompanham nos seus lares, pais, padrinhos das crianças que hoje oferecem seus filhos para a igreja, para o batismo na fé da igreja, para a filiação divina e também a pertença à comunidade. Os textos de hoje, primeira leitura, o Evangelho, é uma catequese sobre a vida eterna. Tanto a primeira leitura, profeta Isaías, como o Evangelho, nos fala de um banquete, de um rei que preparou um grande banquete, que organizou uma grande festa e convidou as pessoas para participarem da festa. E a alegria de todo aquele que organiza e prepara uma festa é que os convidados venham à festa, não é verdade? Quando você organiza um evento, por exemplo, uma festa, você convida pessoas que você gosta, que você ama, e você conta com a presença daquela pessoa. Sim ou não? Sim, né? E se por um motivo ou outro aquela pessoa não vier, você organizou, fez tudo com amor, com carinho, e aquela pessoa não vai, não participa, a pessoa fica triste e fica frustrado, não é verdade? Então é com essa imagem, por isso que nós temos que entender qual é a festa, de que festa será que o autor sagrado está falando. Está falando em parábolas. A festa aqui significa a festa do reino do céu. Esse banquete que ele descreve na parábola, que um rei preparou um grande banquete, é o banquete que Deus preparou para você, para o padre, para o ateu, para o à toa, né? Todos nós, quem hoje vai ser batizado, nós vamos ver que no fim do Evangelho, diz que o rei disse, observou que ali tinha uma pessoa que não tinha o traje da festa. E perguntou: amigo, como que você entrou aqui sem o traje da festa? Que é a credencial, é o traje da festa.
e depois nós vamos entender de qual traje que é. Será que é a veste? Não, o traje da festa são as boas obras. São as boas obras. Aquele que amou a Deus, aquele que buscou a Deus, e observa que ele não está no traje da festa, né? Ou seja, como que você entrou aqui? Todos nós sabemos que para entrar no céu, para estar com Deus, é preciso ter um traje. Não é a roupa do padre que vai colocar o padre no céu, mas é o caráter, são as atitudes, são as boas obras que o padre, o bispo, o papa, você que está em casa, você que está aqui, aquele que hoje vai ser batizado e que deverá crescer e dar testemunho, é desse traje que Jesus está falando. Não vamos confundir com os paramentos do padre. É uma parábola, né? E esse banquete que Jesus preparou, Jesus está falando aqui para os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os anciões, que são aqueles que dentro de poucas semanas, é a última semana de Jesus sobre a terra. Jesus está preparando um banquete para aqueles que vão entregá-lo à morte. Jesus sabe, Jesus não foi pego de surpresa, Jesus sabe muito bem que o sumo sacerdote, os mestres da lei, essas autoridades, que ele preparou um banquete, Jesus está tentando salvá-los, Jesus está tentando fazer com que eles se convertam, mas eles, viram, recusaram. Um foi para cuidar dos seus negócios, outro foi para o seu campo, aí ele mandou em maior número, diz que bateram num, maltrataram e mataram. Quem são esses, senão os profetas que Deus enviou ao longo da história da humanidade? João Batista, mandaram tirar a cabeça dele. Os apóstolos foram todos mártires. Os grandes santos e santas, então esses bateram nos, Jesus está lembrando, olha que eu enviei até vocês, eu tentei de várias formas salvar vocês. Vocês não me ouviram. Enviei os meus profetas no número, vocês não ouviram. Enviei outros em número maior, vocês maltrataram, caluniaram, perseguiram e mataram. Por fim enviei, lembra as parábolas que Jesus vem falando? Enviei meu filho pensando que, e vocês colocam, Jesus está falando aqui para os mestres da lei. E esse banquete que Jesus fala, é a proposta, é o convite que Deus dirige, no Evangelho é ao sumo sacerdote, os mestres da lei, os anciões, aquelas pessoas que estão tramando a morte injusta de Jesus. Veja como Deus é bom, até com o inimigo, Deus conhece, Jesus sabe que dentro de poucos dias, essas pessoas que Jesus chama, convida para o banquete, Jesus dá mais uma chance, olha, você pode mudar de vida, você pode se converter. Jesus oferece um banquete, uma festa, porque a alegria, Jesus diz que haverá mais alegria no céu por um pecador que se converta, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Então a iniciativa de Deus em relação a nossa é sempre aquela de um pai que tenta de todas as formas salvar o filho. Ele faz de tudo para que o filho esteja no caminho bom. Deus não se alegra com a morte, com o sofrimento. Deus não quer a perdição, a desgraça de ninguém. Deus nos fez para Ele, Deus nos fez para a vida eterna. E assim como um pai, um bom pai, uma mãe nunca desiste de um filho, por mais que ele esteja mergulhado nos vícios, no pecado, mas o pai e a mãe vai sempre tentar. Imagine Deus, o que não fará por você e por mim. Então que nós possamos entender essa parábola não como uma historinha não. É a história da vida, é o drama da vida que acontece com todos nós. Deus todos os dias, cada dia da tua vida, da minha vida, está sempre nos chamando, nos convidando. Ele preparou um banquete, e esse banquete é a glória, estar com Deus no reino do céu. A veste, a credencial que irá nos permitir entrar ou não
para não ser jogado. Amigo, como você entrou aqui? Você não está com a veste adequada. Amarrai as mãos, os pés, jogai para fora na escuridão, e ali haverá choro e ranger de dente. Que lugar que é esse? Vocês saberiam me descrever? Para qual lugar será que é esse? Que lugar se fala? Inferno. É bom que fique bem claro. É o inferno. Todos nós sabemos, vocês devem ter ouvido, né, que a igreja sempre ensinou que existe, quando a pessoa morre, né, a gente costuma dizer, morreu e está com Deus, que bom tomara. Como se a única opção depois da morte fosse estar com Deus. Não, essa é uma das três. É uma das, existem outras duas. Amigo, como que você está ocupando esse lugar, se você não fez nada por merecer? Estava vendo a homilia hoje de Dom Odair, um bispo que eu recomendo e que vocês deveriam ouvir. Ele dizia que as vestes é a veste do batismo, e não ser identificado, não ser reconhecido, como você não tem o traje adequado, é quando nós rasgamos a veste do nosso batismo, quando nós jogamos no lixo a veste do nosso batismo. Quando que nós jogamos no lixo, rasgamos a veste do nosso batismo? Quando nós não assumimos o nosso batismo. Quantas pessoas que foram batizadas na igreja e que não vivem mais na igreja? Vocês conhecem? Eu conheço milhares e milhares e milhares de pessoas que receberam o sacramento do batismo. Vocês também conhecem do batismo, e sabem nome, endereço, RG e CPF, se perguntar também. Foram batizados na igreja, receberam o sacramento da iniciação cristã, a confirmação, e que será que longe de Deus, negando o nosso batismo, nós vamos participar da festa, do banquete, do reino do céu? Será? Vocês acreditam? Não se iludam. Aquilo que o padre sempre diz, não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. Tem muita gente que está na igreja, mas não é igreja. É preciso assumir o batismo que nós recebemos, dando testemunho, né? Indo à igreja, rezando, participando. Então, no final do evangelho, quando diz, a festa foi preparada, o banquete foi preparado, mas os convidados não foram dignos, porque tinham as suas ocupações, as suas preocupações. Quantas pessoas que dizem, eu não vou na igreja, porque, mas tem tempo, o padre lá está todo domingo, está todo dia, se não dá para ir hoje, vou amanhã, e vai, né? E passa uma semana, e passa um mês, e passa um ano, e passa uma vida. Será que vai participar da festa, do banquete, ou será que vai acontecer, amigo, como que você está aqui se você... Não vos reconheço, não sei de onde sois. Para a escuridão, e ali haverá choro e ranger de dentes. Está aqui na Sagrada Escritura. Está na Bíblia aqui, é a palavra de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, que nós saibamos identificar a parábola. Ela é aplicada a você e a mim. Aqui era o sumo sacerdote, Jesus está tentando salvá-los. Jesus sabe que eles vão entregar ele à morte. Eles não aceitaram Jesus como Messias na vida deles. Está vendo? Quando a gente não aceita Deus na vida, nós corremos o risco de se afastar de Deus. Não vamos nos iludir com aquela falsa ideia de que, em nome de um Deus bonzinho, Deus é bom, mas não é bobo. Deus é caridoso, mas é justo. Dará a cada um segundo aquilo, a gente diz, vamos colher aquilo que nós hoje semeamos. Você e eu vamos colher tudo aquilo que nós semeamos. Bons e maus, diz que
Mas a gente sabe, Jesus fala o joio e trigo, mas vai ter a separação. O joio é uma coisa e o trigo é outra. O trigo vai para o celeiro, que vai ser guardado, e aqui a imagem do celeiro é o céu, e o trigo vai ser amarrado, queimado e jogado fora, simboliza o inferno. É assim a nossa vida. Então não vamos nos iludir em nome de tantas teorias que o mundo, porque essas coisas que vocês ouvem na igreja e que o padre fala, e talvez vocês não gostem, a televisão nunca vai falar para vocês. Então, se o padre não falar, o padre também vai ser cobrado. Você não instruiu, você sacerdote não orientou meu povo. Muitos se perderam porque você foi covarde, omisso, e você não falou. Talvez se você tivesse falado, mas a pessoa não vai gostar, mas você não foi ordenada para agradar as pessoas. Você foi ordenado para falar a verdade. O sacerdote foi ordenado para pregar a palavra de Deus, quer agrade, quer não agrade. Não pode fazer a política da boa vizinhança, eu vou fazer, não. Você tem que pregar a palavra de Deus, quer ela agrade, quer ela não agrade. Falar a verdade e a doutrina da igreja. Porque nós vivemos num mundo onde tudo nos leva a se afastar de Deus, e se não tiver alguém que faça o contrário, a humanidade vai caminhar para o buraco. Então nós temos que rezar muito, pedir a Deus que suscite bons, corajosos pastores, que alerte o povo do risco que muitos estão correndo de não participar do banquete que Deus preparou com tanto amor e tanto carinho. Não foram dignos, porque as obras não corresponderam. Tantas coisas para fazer, até o Evangelho cita, estava tudo pronto, um foi para o seu campo, outro foi cuidar dos seus negócios. Sempre parece que tem alguma coisa que é mais importante do que buscar Deus, quando nós sabemos que a coisa mais importante primeiro é que buscar Deus. Não é assim que começam os mandamentos? Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Aí, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento, buscar a Deus sobre tudo e todos é o primeiro, o mais importante, e toda a nossa vida deveria ser ordenada, orientada a partir desse mandamento. Mas a gente inverte, primeiro as outras coisas, não é assim? E depois, se sobrar tempo, daí a gente reserva um pouquinho para Deus. Se sobrar tempo, que dificilmente vai sobrar, porque sempre vai aparecer algo de mais urgente. Então não confunda o urgente com o essencial. O essencial é buscar Deus, essa é a essência de Deus. Muitas coisas são importantes, urgentes, mas o mais importante, aquilo que é mais importante na vida de um cristão, é a busca pelo reino de Deus. Essa deveria ser a coisa mais importante. Então hoje você que pai, mãe, padrinho e madrinha, que está oferecendo vossos filhos, que eles possam, com o testemunho do pai e da mãe, por isso que é muito importante, você é o primeiro educador, o primeiro formador, o primeiro catequista, Você deve educar, formar, educar os filhos na fé é um dever, uma obrigação que vai ser cobrado de você, pai e mãe. Essa é a tua missão, de educar e formar na fé, e ninguém vai substituir, nem o Estado, nem a escola, nem a igreja, e nem você pode delegar, nem para o Estado, nem para a igreja, nem para ninguém, é você. As demais instituições irão colaborar, irão participar, num segundo momento, mas a primeira educação, quem planta os pilares, os valores, é a família, é o pai e a mãe. Não é o prefeito, não é o delegado, não é o vereador, não é o deputado, não é o papa, não é o bispo, não é o padre. Eles podem ajudar e colaborar e até devem, mas é você, pai e mãe.
e Deus vai cobrar de você, como vai cobrar de mim, como vai cobrar de todos nós. Amigo, o que você está no lugar errado? Não te conheço, você não está com as vestes. E vocês entenderam o que é as vestes? O padre disse que a veste não é esse negócio aqui não, viu? Isso aqui o padre usa, mas a veste, a credencial que vai te identificar, repete comigo, quero ver se vocês entenderam, são o que? As boas obras que nós vamos apresentar a Deus, o testemunho que nós temos que dar do batismo recebido, para que ele não seja rasgado e jogado no lixo. Que não basta ser batizado na igreja, é preciso viver o batismo. Como o padre diz, não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. Tem muita gente que está na igreja, mas que não pensa como a igreja. Faço um exemplo. A igreja sempre defendeu a vida, sim ou não? E vai sempre defender. Eu sei de muitos católicos que estão na igreja que são a favor do aborto. E daí? Como é que você está entendendo a incoerência? Isso só um exemplo, mas eu poderia ficar a manhã inteira aqui citando. Eu sou igreja, eu digo, estou na igreja, mas eu não sou igreja. Eu quero uma igreja do meu tipo, do meu modo, segundo o meu perfil, né? Hoje é o mundo dos perfis, né? Cada um cria o seu perfil. Não, a igreja é de Cristo, ela já tem a sua doutrina, e é essa doutrina que ela é ensinada, no mundo em que nós vivemos. Não precisa criar uma outra. Jesus já edificou a sua igreja e muito bem edificado. Não precisa você, nem eu, mais ninguém. A igreja já é a esposa de Cristo, foi Ele que constituiu, deixou tudo aquilo que nós precisamos, preparou um banquete, está ansioso esperando você. Agora, não sei o que te atrapalha, o que me atrapalha a participar. Tem muitas coisas que nos impedem. Cuidado, porque no final do Evangelho, o que você está fazendo aqui? Esse lugar foi preparado para você, mas você não foi digno dele. Cispa, isso ninguém fala para vocês, né? Porque Deus é bonzinho. E a ideia do Deus bonzinho é que Ele vai perdoar tudo, inclusive até aqueles que vivem pecando e morrem no pecado. É essa a ideia, a mentalidade que o mundo passa e muitos acreditam. Engano, mentira. O demônio é o pai da mentira e ele é muito astuto e ele convence e engana. Cuidado para não cair nessa arapuca, viu? Deus é bom, mas não é bobo. Deus é caridoso, mas é justo e dará a cada um segundo aquilo que cada um fez. Jesus, para entrar na glória do céu, carregou a cruz. Os apóstolos deram a vida, os mártires derramaram o seu sangue. Tem que dar testemunho, senão, nunca esqueça, lá em cima existe 3 lugares e não só um. Que tem muita gente que pensa que existe só um, não, existe 3. Pode procurar no catecismo, todo o ensinamento da igreja fala sempre de 3, nunca vi falar de um só. E tem muita gente que pensa que só existe um. Não, existem outros 2, que vocês sabem muito bem quais são e não precisa o padre ficar repetindo aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.